Graça e paz, amados de Deus, você está no meu, no seu, nosso ponto teológico. Estamos aí para mais um vídeo, né, nesta série, né, história da filosofia cristã, né, abarcando aí a filosofia cristã, aquele período ali dos pais da igreja, da escolástica, né, e hoje é a aula 7, para você que caiu de paraquedas aqui, seja bem-vindo. Sou o pastor Anderson Porto e estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho, isso, é de graça, não dói, isso. Dê o like, comente, vem fazer parte da família Point. Nós aqui, temos aqui, se você der uma olhadinha daqui a pouco na playlist, você vai ver que nós temos série de aulas, série de vídeos, né, teologia para iniciantes, curso de história da teologia cristã, temos teologia paulina, aulas de teologia pentecostal, prolegômenos, lendo e comentando o clássico Confissões de Agostinho de Hipona, enfim, e essa série aqui, sexta série aí, né, de vídeos. Sugiro também que lá também na playlist também temos mensagens também, a gente pregando na igreja. Se você quiser ouvir mensagens da Palavra de Deus, temos lá. Nós estamos aí com a 7ª aula, né, já estava com o meu coração há um bom tempo com o desejo de trazer essa série. Estamos nos baseando aí nesse livro de E.T. Gilson e Philotopheius Bonhoeffer, História da Filosofia Cristã, da editora Vozes. Estamos falando aí sobre a questão da fé e a filosofia, tá certo? E se você deseja nos abençoar, nos ajudar, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se, você pode tornar-se apoiador do canal a partir de R$5, né? R$5, 5, 10, 15 dentro das suas posses. E vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp. Você vai perceber lá dentro da plataforma que temos uma meta, um alvo, né? Quando nós conseguirmos esse alvo financeiro, a gente vai começar a sortear livro de teologia todos os meses para vocês que se tornarem patronos, apoiadores fixos ali mensais. Se deseja nos ajudar de forma aleatória, aqui embaixo também nos comentários tem o nosso Pix e você pode nos ajudar a distribuir esse vídeo aí nos grupinhos do WhatsApp, Facebook, grupos que você sabe que pessoas ali poderiam se interessar pelo assunto e assim você nos ajuda a engajar o canal, tá certo? Vamos lá. Relações entre a fé e filosofia. Para você que está com esse livro, com esta obra, estou na página 38. Acompanhe conosco, vamos estar lendo e comentando aqui essa obra sensacional. A tentativa de mostrar a utilidade da filosofia para os cristãos já implica a existência de uma relação positiva da filosofia para com a fé. Como entende Clemente esta relação? Número 1. Possibilidade de colaboração entre fé e filosofia. Esta possibilidade decorre do fato de a fé e a razão não serem de natureza heterogênea. Seus resultados são, pois, perfeitamente compatíveis. As várias atividades espirituais do homem formam uma unidade, ou, na expressão de Clemente, não há senão uma única atividade espiritual, cujas denominações variam de acordo com a variedade de suas manifestações. Então, para Clemente de Alexandria, obviamente, né, a escola alexandrina muito enfatizava a filosofia, né, barra teologia. Ele entende que há uma compatibilidade, é possível, né, fazer teologia, né, e filosofia, ou seja, mesclando a questão da fé, teologia, e a razão, filosofia. Né? Quem vai desenvolver isso no seu maior extremo, podemos assim dizer, é o nosso querido São Tomás de Aquino. Isso aí foi o top, isso aí foi um dos grandes mestres. Eu considero, na minha opinião, o maior teólogo de todos os tempos. Não, para mim não é Lutero, não é Armínio, não, para mim é Tomás de Aquino, em segundo lugar, Agostinho. Aí talvez você me pergunte, por que, pastor? É óbvio, né? A teologia dos caras foram escritas há séculos, né? Tem quase 1000 anos a teologia de Tomás de Aquino e mais de 1500 anos de Agostinho, e até hoje os caras são estudados. Isso é incrível. Né? Não tem como você estudar filosofia secular sem passar por Agostinho e Tomás de Aquino. Não tem como você estudar filosofia, teologia cristã sem passar por esses caras, ignorando esses caras. Então, quem vai dar maior ênfase à questão da associação ou da conciliação entre fé e razão, teologia e filosofia, esse é o grande nome, a gente vai estudar mais à frente, que é Tomás de Aquino, né? Chama-se pensamento, termo gnosis no grego,
enquanto tem por objetivo as causas primeiras. Enquanto procura demonstrar este pensamento por meio de razões, ela assume o caráter de conhecimento, gnosis, né? No termo grego, e sabedoria, sofia, e de ciência, episteme. Quando você vai estudar filosofia, vai fazer um curso de filosofia, todas essas questões são secadas, e muito mais a questão da episteme, né? Daí vem o termo, o estudo da epistemologia, é o estudo, né, acerca do conhecimento, a possibilidade de conhecer algo, né? Então essas questões vão se mesclar no estudo da teologia barra filosofia. Por exemplo, a filosofia, né, com a Sofia, vai buscar o entendimento, vai refletir, vai trazer pensamentos a respeito, se é possível, né, realizar a episteme, o conhecimento acerca de Deus, Deus transcendental, Deus invisível, Deus cristão, né? Então essas questões são extremamente analisadas por filósofos, por pensadores e por teólogos, que não deixam de ser também pensadores, né? Enquanto atende a assuntos religiosos e aceita as doutrinas de Deus, independentemente de inferências racionais, denomina-se fé, o termo grego pistis. Enquanto se ocupa das coisas sensíveis, toma o nome de opinião correta, a doxa orté. Né? No domínio das artes manuais, recebe a designação de arte, techne, né? O termo grego aqui, ele está colocando no grego aqui, eu estou transliterando para você. Enquanto se atém, na ordem prática, a certas regras tradicionais, sem indagar-lhes as razões profundas, dá-se-lhe o nome de experiência, empiria, o termo grego, né? Veja bem, todos esses elementos estão relacionados, né, à questão da filosofia e da razão, né? A episteme, a ideia de que se pode ou não conhecer algo, né? A questão da empiria, daí o termo empírico, né? Empirismo, a palavra portuguesa empirismo significa isso, de fazer experimentos para se conhecer, para alcançar a episteme, o conhecimento. Então o termo empiria no grego é a experiência. Nada se opõe, portanto, à colaboração entre fé e razão, visto tratar-se de duas atividades diferentes de uma só faculdade espiritual. Então, para Clemente de Alexandria, filósofo e teólogo, a fé e a razão, elas caminham juntas, sem nenhum problema. Eu me lembro que na faculdade de teologia nós tivemos aula sobre isso, e tinha irmãos estudantes de teologia que tinham uma total aversão por essa ideia, pela ideia de poder conciliar fé, teologia, Bíblia, barra razão, que é a questão do pensamento, a questão da qual se tenta achar ou conhecer, né, ou experimentar, empiria, se conhecer, achar a Deus através da razão, né? E até hoje muitas pessoas, né, você deve conhecer, muitas pessoas têm aversão total por essa ideia. Assim, minha opinião, é possível conciliar fé e razão? Sim. Sim. Eu não vejo que elas se opõem, né, a fé e a razão. Nós somos seres pensantes. Se nós não estivéssemos proibidos de usar a razão, Deus não nos teria criado seres racionais. Vou te dar um exemplo assim simples, bobo, mas simples. Por exemplo, o que diz a razão? A razão diz, por exemplo, que quando você for atravessar uma rua movimentada, uma estrada, o que a razão diz para você? A razão diz que você tem que parar, olhar para ver se vem carro. Não é isso? Ou você diz assim, não, eu vou atravessar pela fé. Bem, a Scania vem uma carreta e te janta, filho. Você não atravessa a rua usando a fé. Você atravessa uma rua usando a razão. E a razão diz que você não pode desafiar as leis da física. A razão diz que você não pode ser um idiota, né, para atravessar vindo uma carreta na sua direção, senão você morre. Não é isso? Então é possível viver, conciliar a razão, né,
A razão com a fé. E em alguns momentos, assim, eu tenho para mim, em alguns momentos, que a razão, ela se assemelha muito a uma questão da chamada fé natural. Como assim, fé natural? Por exemplo, existe a fé salvífica, que é a fé, a confiança em Deus e na palavra, né, na palavra de Deus para a sua salvação. Essa é chamada fé salvífica. Você precisa confiar, crer, acreditar que Jesus morreu na cruz do Calvário e que a sua morte expiou seus pecados. Algo que você não viu, mas você confia e acredita. Fé salvífica. E existe a fé natural, que é aquela fé que você vai pegar um ônibus para fazer uma viagem, Rio-São Paulo. Você comprou a passagem, você usou a razão, né? Comprei a passagem Rio-São Paulo, todo o Rio vou virar para São Paulo. Você, naquele determinado horário, vai para a rodoviária, o ônibus vai sair 9 horas da manhã. Você entra no ônibus. Quando você entra no ônibus, você não pergunta assim para o motorista, qual é o seu nome? Você pergunta para o motorista, qual é o seu nome? Você não pergunta para ele assim, onde você fez o curso para você tirar sua habilitação, como diz os paulistas, sua carta. Você já tirou sua carta ou você dirige isso aqui de qualquer maneira? Como é que está o seu coração? O senhor tem certeza que vai conseguir conduzir, dirigir esse ônibus 5, 6, 7 horas até São Paulo sem infartar? Colocando em risco a minha vida? Lá na Serra das Araras, hein? Lá na Dutra? Você não pergunta isso. Você senta no ônibus, bota um fonezinho no ouvido, pega um livro, vai dormir e você confia que vai chegar a São Paulo. O que é isso? Uma fé natural. É a razão. É a razão. Então, em alguns momentos eu percebo que a razão está muito ligada a essa questão da confiança, né, que é também chamada pelos teólogos de fé natural. Agora, a fé sobrenatural, a fé que traz existência às coisas que não existem, ela pode caminhar com a fé natural, sem problema, mas você sabe o momento em que você precisará exercitar esta fé sobrenatural, a fé salvífica. Não é a fé natural que te conduz à vida eterna. Você não ora por uma pessoa pedindo o milagre da cura para a doença incurável de uma pessoa, utilizando a razão, a filosofia. Não. Entendeu? Eu não vejo nenhum problema. Eu consigo conciliar essas duas coisas. Um cristão, penso que maduro, ele vai conseguir transitar tranquilamente, sem haver detrimento de uma ou outra questão. Ok? Ponto 2. Esta colaboração realiza-se de 3 maneiras. A fé é o critério da verdade, pois é por meio dela que se distingue a verdade do erro. Nas doutrinas dos filósofos, né? Clemente está persuadido de que os filósofos não atinaram com a verdade total. Olha só, além disso, entenderam mal certas doutrinas emprestadas aos judeus. De modo geral, porém, Clemente é de opinião que a filosofia grega contém poucos elementos falsos ou inaceitáveis do ponto de vista cristão. A bem dizer, desejaria excluir apenas o ateu Epícoro, que repõe no prazer o bem supremo do homem e nega a providência. Contudo, também Epícoro é posto a serviço da ideia de Clemente, que consegue desviar para ele todos os anátemas de Paulo contra a filosofia grega, pois, na opinião de Clemente, o nome de sabedoria deste mundo aplica-se apenas a esta filosofia dissoluta e egoísta. Então, assim como Inácio, né? Assim como Inácio, a gente percebe, ou melhor, Justino, o filósofo, né? Justino Mártir Inácio. Assim como Justino, Clemente entende que a filosofia ensinada pelos gregos é aproveitável. Claro, né? Ele estudou em Alexandria, o neoplatonismo em evidência ali, né? E quando, porém, havia alguém trazendo um contraponto, se opondo a essa ideia de que a filosofia serve para alguma coisa, serve para auxiliar a teologia, citando, por exemplo, a questão da sabedoria deste mundo, né? Alguém poderia, né, se opor a ele dizendo, olha, o Clemente, Paulo não aceitou esse tipo de sabedoria, não. Paulo não admitia a sofia deste mundo. Sofia
tu cosmo, a sofia deste mundo. Não. Paulo rejeitava totalmente, meu querido Clemente. Está escrito aí, né, que a sabedoria deste mundo, ela é totalmente rejeitada por Deus, certo? Aí Clemente prontamente respondia se defendendo. Não. Talvez Paulo estivesse falando sobre Epícoro, né, que buscava no hedonismo, né, a busca pelo prazer, buscava nessa vida dissoluta, nessa filosofia egoísta. É isso que Paulo está rejeitando, tão somente as coisas legítimas, postura, né, a filosofia grega que destacava a ética, a ética estoica, a ética que muito se assemelha em alguns pontos, né, a ética cristã, de rejeitar os vícios, de viver uma vida moralmente ilibada. Isso aí é aproveitável. Só que o que Paulo poderia estar se referindo aí, certamente seria a filosofia dissoluta. E eu concordo com ele, né? Falamos na última aula, né, a fala, né, que é tão famosa de Tomás de Aquino, onde ele diz que a filosofia é serva da teologia. O que eu vejo assim, um problema, um ponto que é um problema grave de alguns teólogos que são filósofos. Ele ama as duas disciplinas. Só que em momentos cruciais, onde ele chega numa encruzilhada, né, onde ele tem que definir e ficar com a palavra de Deus, ele inclina-se mais para a filosofia. Entendeu? Existe a teologia sistemática de Wolfgang Pannenberg, que foi um teólogo alemão do século XX. Existe a sistemática em 3 volumes, né, publicado pela Paulus, em parceria com a Academia Cristã. Wolfgang Pannenberg, você vai ver nessa sistemática dele uma pegada extremamente filosófica. E eu gosto, tá? Particularmente gosto dessa pegada. Só que eu não vou concordar com ele quando ele se dirige a Jesus, entendendo que Jesus não tinha nada de divino. Ele negava a divindade de Jesus. Embora tenha sido um teólogo até hoje respeitadíssimo pela academia, os teólogos alemães são, em geral, respeitadíssimos. Mas a ideia de um Cristo divino, ele entende que isso foi uma criação da igreja. Né? No final do primeiro século, segundo século, essa ideia de que Jesus era divino, Jesus nunca teria dito isso, assumido a sua divindade. Isso seria um discurso da igreja. Isso é o que a academia diz, não é só ele que diz não, isso não. Bultmann também vai dizer isso e tal. E outros mais. Então, quando chega na encruzilhada, né, fatal ou vital, ele opta pela filosofia. Como um pensador, ele vai dizer, não é possível que um Deus possa encarnar-se e viver entre nós. Esse é um discurso religioso da igreja que estava em formação no primeiro século. Isso não é um fato verídico. Entende? Isso é um discurso, é o querigma, é o discurso, é a proclamação da fé. Não é para ser levado ao pé da letra, literalmente. Aí, cara, esse é um dos pontos que eu discordo e que eu tenho que ficar com a Bíblia. Se a Bíblia diz que ele é Deus, ele é Deus. Eu não vou ficar com filosofia que coloca em xeque ou em dúvida essa declaração. Né? Que mais aqui? Todos os demais filósofos, ao contrário, contêm semente de verdade que nos cabe recolher e aproveitar. Concordo. A verdade assemelha-se ao corpo de Penteu, que foi despedaçado pelas bacantes, cada uma das quais desejava possuí-lo todo inteiro. O mesmo se dá com a verdade nas escolas filosóficas, cada qual se jacta de possuí-la integralmente, quando na realidade só a tem parte. A verdade total apareceu no Logos, em cuja pessoa os membros despedaçados da verdade tornaram a formar um todo homogêneo. A fé, e só ela, tem a tarefa de reintegrar todas as verdades parciais num conjunto verdadeiramente sistemático. Esta ideia, já sugerida por Justino, torna-se plenamente consciente no Alexandrino, passando a desempenhar um papel importante no pensamento cristão. Então, o Justino Mártir, que era filósofo, ele já trazia essa ideia, que Clemente reaproveita. Clemente de Alexandria. Que ideia? Sim, é possível associar fé e razão, a filosofia e teologia, e toda a filosofia
né? Toda filosofia, ainda que ela estivesse presente entre pagãos, mas ela contém elementos de verdade, né? Já falamos isso nas aulas passadas. Letra B, a fé é uma antecipação de certas verdades ainda ignoradas pela razão. É à luz da fé que esta chega ao saber. O termo antecipação é tirada de Epícoro. Também, abre aspas, também ele que é a verdade, melhor, também ele que a verdade antepõe o prazer, vê na crença uma como antecipação do conhecimento, fecha aspas. Por antecipação, entende-se uma ideia clara oriunda dos sentidos, e indispensável para todo e qualquer trabalho frutuoso de pesquisa, de dúvida, de juízo, de raciocínio. Antecipação e a fé têm, pois, a mesma função. Com efeito, a aprendizagem é impossível, a menos que se disponha de um conceito prévio daquilo que se deseja aprender e compreender. O aprender e o compreender consistem precisamente na transformação de antecipações em outros tantos conceitos e conhecimentos. Fato também, concordo com essa posição, né? Que certas verdades são ignoradas pela razão. Sem dúvida. A razão, a filosofia, ela serve da teologia, mas ela não é a luz da teologia, entendeu? Então, muitas questões que são totalmente desprezadas pela razão, pela filosofia, só serão alcançadas à luz da fé. Não tem como, a razão não vai sobrepujar. Mas ao mesmo tempo, a fé, né? Mas ao mesmo tempo, ela não pode também ser ignorada. Entende? Por exemplo, Jesus andando sobre as águas. Como compreender isso à luz da razão? A declaração de Jesus, eu e o Pai somos um. Você vai conseguir, cara, compreender isso à luz da razão. Um Deus encarnado, ele assumiu a forma de servo. Ele se despojou, a kenosis, né? O esvaziamento de Cristo, assumindo a forma humana para viver entre nós. Paulo aceitou essa ideia, está presente nos evangelhos, no Novo Testamento, claramente, a kenosis, o esvaziamento de Cristo assumindo a forma humana, João 14, João dizendo que ele, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Como você vai entender essa luz da razão? À luz da razão você vai ser tentado a rejeitar a palavra, a fé. E aí é que entra a fé. Pela fé eu creio. Creio para entender, não é o contrário. Eu entendo para crer. Não é assim que os pais da igreja declaravam? Creio para entender. Também a fé constitui uma antecipação, com a diferença de se aceita com inteira liberdade, de onde se segue que sem ela é impossível chegar à inteligência. Se não crerdes, não compreendereis, já dizia o profeta Isaías 7,9. Tá vendo? Sem a fé, a alma jamais lograria elevar-se à ordem transcendental. Fato. Assim, a fé vem a ser, todas esses dizeres aqui, sem a fé, a alma jamais lograria elevar-se à ordem transcendental. Essas citações aqui está na obra Estromata, que é a obra mais importante aí de Clemente de Alexandria. Uma defesa da fé e da razão conciliada, né? Assim, a fé vem a ser o ponto de partida de toda especulação cristã. Do mesmo modo que a respiração é necessária para a vida física, assim, a fé é indispensável para todo entendimento aprofundado. Como é impossível viver sem os 4 elementos, assim é impossível adquirir qualquer conhecimento sem a fé. Esta é o fundamento da verdade. Aute tuitu crepti aletheia. Citação aqui falando sobre a verdade. E por fim, no caso aqui do nosso vídeo, já estamos avançados, a fé atinge sua perfeição na gnose, que ultrapassa a fé. Vou repetir, a fé atinge sua perfeição no conhecimento. Gnose, o termo gnose, que ultrapassa a fé. O saber é superior ao crer. O conhecimento é superior ao crer. A ciência, ou gnosis, o conhecimento, é uma espécie de saber aprofundado. Constitui o remate ou acabamento da fé. Sem dúvida é preciso partir da fé, mas importa ultrapassá-la. E à medida que vamos crescer na graça, devemos empenhar-nos para obter o conhecimento sempre mais perfeito de Deus. Caramba, profundo isso aí.
parte-se da fé para termos um maior conhecimento, uma maior gnose, por exemplo, acerca de Deus, parte-se da fé. Mas nós não vamos desprezar a gnose, esse conhecimento. Né? É interessante que Paulo falando sobre os dons espirituais, né? Um dos dons do Espírito é o dom, né, da ciência, que é o conhecer. Claro, né, aí vai entrar várias questões que não vou entrar aqui, mas não deixa de ter assim, um link, né? O dom da ciência, né? Entre os pentecostais, se você é pentecostal como eu, muitos vão dizer, o dom de revelação. Deus revela algo, Deus dá a conhecer algo profundo que ninguém sabe, né? E nem você saberia apenas pela sua razão, mas foi lhe dado um conhecimento por intermédio de uma ação sobrenatural. Olha aí a fé e a razão juntos. Muito legal, né? Caramba. Então eu fico por aqui, mais uma aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre o gnóstico cristão. Teve isso? Vamos ver. Deus abençoe, dá o like, comente aí, sugira você aí que você possa se tornar nosso apoiador. Deus te abençoe.